Boa tarde, turma. Vamos finalizar hoje o nosso capítulo 9, a colônia portuguesa, aqui na América Portuguesa, na verdade, o Brasil colonial. Já vimos o encontro entre portugueses e indígenas, vimos o começo da colonização do Brasil, dos governadores e tudo mais, as câmaras municipais. Vimos a chegada dos negros africanos aqui no Brasil, toda essa economia que gerava e tudo mais sobre o escravismo. E hoje nós vamos ver, para finalizar, a sociedade colonial, como era a sociedade do Brasil colonial naquela época, para finalizarmos hoje o nosso capítulo. Na página 171, nós vamos ver o tópico A Sociedade Colonial, que diz o seguinte: novos estudos lançam um novo olhar sobre a sociedade colonial. Primeiramente, é preciso dizer que na América Portuguesa havia várias regiões econômicas e diversas sociedades. Não existia apenas uma sociedade fixa, enraizada. Existiam várias, como hoje. A gente conhece que existem várias sociedades dentro do próprio Brasil. A seguir, estudaremos alguns aspectos importantes da sociedade colonial açucareira. Além dos senhores de engenho, havia também nela comerciantes, lavradores de cana, roceiros, vaqueiros, trabalhadores assalariados e escravizados. Os senhores de engenho eram livres e brancos. Os que trabalhavam nos canaviais geralmente eram negros e boa parte africanos. Mas havia também técnicos artesãos livres, escravos brancos e mestiços ou negros. Mais abaixo nós vemos o tópico A Nobreza da Terra. O grupo social de maior prestígio na sociedade açucareira eram os senhores de engenho, porque eles tinham o din-din, eram donos das terras, do maquinário e dos escravizados. Muitos senhores de engenho descendiam dos primeiros colonizadores portugueses e se consideravam a nobreza da terra. Os laços de sangue reforçados por um casamento entre pessoas dessa nobreza ajudavam a preservar o prestígio e o poder desse grupo social. A nobreza da terra expandia seu poder para além do mundo rural, ocupando cargos importantes nas câmaras municipais das vilas e das cidades coloniais. Nas proximidades dos grandes engenhos viviam também homens livres, conhecidos como os lavradores de cana, assim chamados porque possuíam terras onde cultivavam a cana-de-açúcar, mas dependiam do senhor para moê-las. Em troca, pagavam parte do açúcar obtido, tipo um cashzinho, um juros, um imposto. A maioria dos seus engenhos era a Casa Grande, assim descrito do escritor Gilberto Freire, que é um livro que depois vocês podem ver e sair melhor, tá? Na página seguinte, 172, vemos o tópico Os Comerciantes, onde as maiores fortunas do Brasil colonial estavam nas mãos dos comerciantes. Quem eram os comerciantes? Comerciantes de escravos, de produtos europeus e indianos, e de produtos locais, como animais e alimentos. Muitos comerciantes usavam o dinheiro conseguido pelo comércio para se tornar senhores de engenho. Houve também comerciantes que casavam com as filhas do senhor de engenho e com isso conseguiam chegar ao topo da hierarquia social, ganhando mais espaço. O comerciante tinha dinheiro, aí o senhor de engenho, que tinha as filhazinhas que queriam casar apenas com um homem rico, claro, casavam com os comerciantes. Os comerciantes então herdavam alguma coisa do senhor de engenho, se tornavam mais à frente, os seus filhos, senhores de engenhos. Temos também os trabalhadores assalariados. Então, naquela época também não vivia só de escravos, né? As pessoas tinham técnicas como artesãos e tudo mais. Muitos engenhos empregavam assalariados. No quadro a seguir, você vai conhecer algumas ocupações desses trabalhadores em engenhos nordestinos da segunda metade do século XVII. Temos o feitor-mor, o mestre de açúcar, o pulgador, o caldeiro, o oficial de açúcar e o feitor de campo. Tá? São esses trabalhos aqui que tinha no engenho, além do escravo. O escravo é mais para mão de obra bruta mesmo. Agora, toda a feitoria, esse controle e tudo mais, já era outras pessoas. Entre os trabalhadores assalariados das grandes engenhos, havia também os artesãos, carpinteiros, pedreiros, ferreiros, que recebiam por dia ou por tarefa. Entre eles, o feitor-mor e o especialista na produção de açúcar recebiam os salários mais altos. Os salários desses profissionais eram anual. O mestre de açúcar, responsável pela qualidade do produto, eram geralmente os mais bem pagos do engenho. Na página 173, para finalizar, nós vemos o tópico Os Escravizados. Já vimos a nobreza, já vimos as pessoas de classe média e ricas,
agora nós vamos ver os escravizados. Sim, os trabalhadores assalariados também. Grande parte da população colonial era formada por africanos escravizados e seus descendentes. Do trabalho deles dependia o funcionamento da economia colonial, a lavoura, a pecuária, a coleta, a pesca e o transporte de mercadorias. Os que trabalhavam carpindo, plantando, colhendo e pescando eram chamados de escravos de campo e constituíam 80% dos escravizados dos maiores engenhos. O que trabalhava na fabricação de açúcar formava 10% do total. Os domésticos, cozinheiro, faxineiro, arrumadeira e os artesãos juntos compunham os outros 10%. Para vocês verem que a maioria dos escravos eram para a colheita. Mais abaixo nós vemos o seguinte: o local de moradia dos escravizados era chamado de senzalas, uma palavra de origem banta, quer dizer povoado ou comunidade. Portanto, provavelmente foram os próprios africanos que deram esse nome às suas moradias. As senzalas eram habitadas, feitas geralmente por pau a pique e cobertas por sapé. Estudos recentes sobre o registro do batismo, casamentos e morte de escravos vêm mostrando que as famílias escravizadas tinham práticas, visões e valores próprios. E mais, reagiam à imposição dos seus senhores, tornavam-se ativos em buscar o viver do seu jeito. Como nós vamos ver mais à frente no 8º ano, sobre as revoltas, sobre a busca de quilombos, essas coisas, como vocês também já devem conhecer. Tá ok, pessoal? Então é assim, ficamos por aqui nesse conteúdo, capítulo 9, finalizamos hoje, tá? Vimos todo esse processo da vinda dos portugueses, a colonização, vimos a economia e agora finalizamos com a sociedade, todos esses pontos que a gente vai finalizar o Brasil Colônia. Mais à frente nós já vamos ver o crescimento do Brasil, tá? Nós vamos ver os africanos como conquistaram privilégios, conquistaram igualdade e tudo mais, como se deu essa resistência, que a gente vai conhecer os quilombos e tudo mais. Daqui para frente é só iniciando um processo mais pelo Brasil. Tá bom, pessoal? Então ficamos por aqui hoje. Qualquer dúvida, você pode falar comigo no WhatsApp ou assistir ela novamente. E desculpa aí pelo barulho, porque infelizmente moro em frente à pista aqui, tá passando carro direto. Tá ok? Então, até a próxima aula. Valeu!